Olá pessoal, as eleições já acabaram, né? Aquele candidato da oposição que tinha tudo para ganhar com a mão amarrada nas costas, porque o governo estava nas cordas, corrupção, inflação, tudo dando errado. Ele tinha telhado de vidro, houve uma desconstrução na candidatura dele, resultado, não sei, com urnas eletrônicas, ela ganhou. São mais 4 anos de PTzinho pela frente. E é muito engraçado, porque no meio dessa discussão toda, rolou o papo do Banco Central, que a Marina falou, que o Banco Central independente era interessante e tal, e aí quase apanhou, porque fizeram inclusive um anúncio, né, onde as pessoas estavam sentadas na mesa, e se o Banco Central fosse independente, a comida sumia, as pessoas ficavam com aquela cara de tacho, e aparecia do lado os banqueiros sorridentes. Olha que espetáculo. Então o filme dela está queimado com os banqueiros. Bom, mas ela saiu, né, de férias. O Banco Central já aumentou os juros em 25,25% e está sendo, né, pensado em botar o trabuco do Bradesco no Banco Central. Ou seja, o que ela falou na eleição, aquilo foi um estelionato eleitoral, porque isso é PTzinho. Muito bem. Mas o Banco Central é uma coisa interessante, porque, por exemplo, onde você tem um Banco Central independente, o Banco Central ele olha para a inflação, porque quando você combate a inflação, obviamente, você cerceia o emprego. Então, você tem que olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora 2 semanas atrás, mais ou menos, o mundo inteiro, eles pararam de jogar dinheiro do helicóptero, então estava todo mundo esperando que finalmente os juros, né, dos Estados Unidos fossem aumentar. E, naquela confusão danada, o que aconteceu? Eles olharam e falaram, olha, realmente o emprego está melhorando, mas o que o trabalhador está ganhando, olha só que interessante, não é suficiente para gerar consumo. E se não tiver consumo, nós não vamos ter novos empregos, então nós não vamos aumentar o juro. Bom, a bolsa caiu, foi uma confusão infernal, isso no mundo inteiro. Então o Banco Central independente, ele além de olhar, né, a inflação versus o emprego, ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Coisa que hoje em dia político nenhum no mundo tem. Aqui no Brasil, político pensa em 3 anos. Então veja bem, nós temos um problema gravíssimo em todo o Brasil na área de segurança pública. O que nós vamos fazer? Mágica. Mágica, porque se você vai propor solução, né, para resolver um troço que já tem 30, 40 anos, em 1 ano, 2 anos, você está uma mágica. É uma mentira. É uma UPP, né? Que a UPP, quando começou, era uma maravilha. Olha o que está acontecendo hoje, né? E não se tem outra solução. Agora, é engraçado, porque quando você fala, não, nós temos problemas de segurança pública, nós temos problemas na educação, nós temos problemas na saúde, bom, nós temos problemas em todos os lugares. Mas isso é porque a sociedade hoje, ela não está ligando para isso. Porque você tem um pessoal no topo e a grande maioria ganhando salário mínimo. Você lembra que são mais de 60% que ganham salário mínimo? Então, você não tem mercado interno, você não tem força na indústria, no comércio, para você exigir que as coisas mudem. Na verdade, nós não temos uma coisa chamada revitalização da economia. Lembra daquele cara que falou, não, o Clinton vai ganhar, por quê? Porque a economia é seu estúpido. Ou seja, se nós estamos num mundo que é capitalista, que não é socialista, vamos colocar assim, que não é socialista, por enquanto, né? O que acontece? O que vale é exatamente o pensamento de que o emprego, ele tem que dar ao trabalhador uma vida digna. Por quê? Porque se ele tiver uma vida digna, ele não está sobrevivendo como aqui no Brasil. Então, quando ele tem uma vida digna, ele pode comprar uma geladeira, ele pode comprar um fogão, ele pode comprar um carro, um apartamento, o crédito existe para isso. Ou seja, toda a mola da economia funciona. Aqui no Brasil, vocês viram, foi incentivar o consumo. Hoje em dia está todo mundo super endividado, o negócio freou, né? Ninguém sabe, a inflação do Brasil
não é uma inflação de demanda, é uma inflação porque não há investimento. Olha só que interessante. Enquanto no mundo está todo mundo torcendo para ter inflação, porque aí está tendo demanda, e aí as coisas estão voltando a funcionar, porque está todo mundo recessivo, aqui no Brasil você tem uma inflação por falta de investimento, porque ninguém acredita nessa política que está sendo feita. Então é loucura total. Aí você tem coisas inenarráveis. Por exemplo, você tem o pré-sal. O pré-sal é comparável, né, ao que tem, por exemplo, a Venezuela de petróleo. É muito mais do que tem a Noruega, por exemplo. Bom, e aí? Bom, a Noruega, em 40 anos, passou por um país miserável para a melhor relação PIB per capita do mundo. E a Venezuela? Bom, a Venezuela tem quase 100 anos que ela está explorando petróleo, entrou lá a República Bolivariana e vocês estão vendo o que está acontecendo. A Revolução Bolivariana. E é isso que nós queremos fazer no Brasil? Não, não é isso. Mas o PTzinho, não me pergunte por quê, porque a Noruega também é de esquerda, né? O PTzinho quer seguir a cabeça de Cuba. Não sei por que isso entra na cabeça de alguém. Então você tem uma Petrobras, que era uma empresa, né, tinha o melhor desempenho na exploração de petróleo em águas profundas no mundo inteiro, uma empresa séria. Bom, aí começaram a botar os políticos. Bom, aqui no Brasil não está acontecendo nada, mas lá na corte de Nova York eles já estão entrando com processos contra o Brasil. Já tem advogado aqui, você sabe de alguma mutreta? Porque lá em Nova York, se você denunciar uma coisa dessa de corrupção com bilhões, né, você ganha 30%. Então isso está virando uma festa. E esses caras vão ser condenados porque a Petrobras tem ação na Bolsa de Nova York. Olha a loucura, porque aqui no Brasil não vai acontecer nada nunca. Porque a nossa Constituição, ela incentiva esse tipo de coisa. Como é que a gente pode morar num país que a Constituição incentiva a corrupção, incentiva a roubalheira e ninguém fala nada? Agora, você já imaginou o marketing de um Brasil onde a sociedade se une, né, bota uma Constituição de um lugar que funciona, não precisa inventar a Constituição, até porque se deixar para inventar, vai estar cheio de embargo infringente, né, pessoal? Então pega a Constituição como americana, porque lá é assim, político nenhum se atreve a dizer eu sou inocente e vou provar isso. Lá o cara foi pego na corrupção, ele já admite logo, pede leniência para a pena dele ser menor. Aqui não, aqui o cara diz que é inocente e acaba até provando que é inocente, mesmo não sendo. Agora, lá, se você for condenado e diz que era inocente, a sua pena vai aumentar. Então é de uma coisa comum, é tão simples, porque quando a gente sai do Brasil, a gente fica encantado, nossa, como as coisas lá funcionam, como as pessoas param no sinal para você passar, né? E aqui não, porque lá tem lei, pessoal. Lá você tem obrigações e você tem as facilidades. Você tem direitos, você tem deveres. Aqui, vamos dar um jeitinho. Então esse negócio não tem como. Ou você muda isso, ou esquece. Aí você está vendo esse negócio da Petrobras, um negócio aumenta 10 vezes o valor, mas o valor é bilionário. Mas não está acontecendo só na refinaria lá em Pernambuco. Aqui no Rio está acontecendo, no Maranhão também começaram lá o negócio, o dinheiro sumiu, não aconteceu nada. Ou seja, isso está acontecendo em todos os lugares. Aqui na educação está acontecendo a mesma coisa. Quando a presidente foi para a televisão e falou no Pronatec, né? No dia seguinte já apareceu escândalo de tudo quanto era tipo de tamanho no Pronatec. É interessante que esses escândalos, eles são verificados por tribunais, né? Que as pessoas que mandam nesses lugares são indicadas pelas pessoas que vão ser fiscalizadas. Então esse negócio não é 100%. Mas mesmo assim, está aparecendo coisa de tudo quanto é tipo e tamanho. E você acha que isso vai mudar se a gente não tomar uma atitude? Que, por exemplo, uma escola, se ela recebe tanto por ano, porque as verbas estão todas aí, e você pega essa verba e coloca lá, né, um programa de computador, essa escola recebeu tanto, para os pais dos alunos fiscalizarem, é muito melhor do que a CGU, do que os tribunais de conta. E vai dar tudo certo, mas isso não pode acontecer. Agora, nos outros lugares acontece. Se você for na Coreia, por exemplo, né? Na Coreia, os alunos estão em sala de aula
e os pais, avós, estão no fundo, prestando atenção no que está acontecendo. A Coreia era um paizinho horroroso, tinha saído da Segunda Guerra Mundial, acabou com tudo, não produz nada, o clima, tudo na Coreia joga contra. Mas eles tinham um planejamento. Então você veja que a Coreia hoje em dia, ela está fazendo carro melhor do que Detroit, do que os japoneses. Olha que loucura. Os japoneses começaram copiando os americanos, ficaram melhores. Hoje em dia os coreanos estão dando banho nos dois. O coreano está vendendo mais celular do que o americano. Então, por que eles conseguiram chegar nisso? A televisão de plasma, eles têm uma série de coisas. Estaleiro, por que eles fazem isso? Porque lá houve um planejamento. Enquanto aqui no Brasil, né, você tem, por exemplo, o pré-sal, onde você pode gerar empregos no Brasil com uma tolerância de até 25% de sobrepreço para fazer a nossa economia funcionar e com o tempo nós nos tornarmos um Japão, né, uma Coreia na tal da indústria naval. Não, mas aqui não é assim. Aqui eles inventaram uma tal de SET, que é uma empresa que tem os bancos, né? Claro que o BTG Pactual está lá. E aí o que acontece? Eles pegaram o dinheiro e eles é que vão pagar os estaleiros. Para que essa intermediação? Porque vai rolar uma comissão espetacular. Então essas coisas são simplesmente inadmissíveis. Mas aqui no Brasil já é o normal. Ninguém se escandaliza mais. É um negócio de louco. E aí? Como é que você vai consertar? Porque isso está em todos os setores. Aonde há dinheiro público, você tem esse tipo de coisa. Agora, nas empresas privadas é diferente. Nas empresas privadas elas funcionam, mas elas extorquem a gente porque os mecanismos públicos de controle não funcionam, porque estão todos na folha de pagamento. Então aqui no Brasil não funciona nem o público nem o privado. E aí? Como é que você vai fazer? Tem gente que hoje em dia está com um probleminha de saúde, que pagou o plano de saúde a vida inteira, e para poder ser atendido tem que entrar na justiça. Então, isso é um Brasil? Não, isso é uma vergonha. E como é que nós vamos mudar isso? Né? É interessante porque o Estado aqui é o patrão. Quando o Estado foi pensado para servir a gente. Olha que interessante isso. Aqui, o político que a gente elege, ele rouba a gente. Isso não existe, pessoal. E isso não vai ser resolvido se nós não tomarmos uma atitude. É interessante porque na Noruega, por exemplo, com esse negócio do pré-sal, o negócio lá funciona tão bem que tinha uma cidadezinha que tinha 272 pessoas só. E essas pessoas queriam uma ponte, porque o serviço de balsa, aquelas coisas todas. Bom, a ponte custava caríssimo, eles fizeram essa ponte. Por quê? Porque isso se chama qualidade de vida. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil você tem uma ponte pronta em Nilópolis, né? Aqui no estado do Rio, com essas UPPs, essa segurança pública, né? Fantástica. E aí o que os caras querem fazer? Querem demolir a ponte. Por que eles querem demolir a ponte? Porque a bandidagem do Morro do Cavalão, durante a noite, invade lá em Nilópolis, pinta e borda, então a solução é derrubar a ponte. Olha que espetáculo. Olha como é que está o Brasil, como é que as coisas funcionam, e a comparação com o mundo é uma coisa de louco. É interessante, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um mercado interno fortíssimo. Então, só 5% do PIB é exportado. Essa crise, eles não são afetados tão duramente, por exemplo, quanto os europeus. Mas o mundo inteiro está parado. Os Estados Unidos adoraria ter um planejamento curto, médio e longo prazo para ele sair dessa bagunça. A Europa, os bancos centrais rezam por um planejamento e ninguém tem. Já o Brasil poderia ter um planejamento, né, curto, médio e longo prazo, com uma âncora muito sólida, que por acaso é a nossa vocação natural, que é a maior do mundo, né, e que curiosamente movimenta todos os setores da sociedade simultaneamente e que geraria no Brasil centenas de milhões de empregos, injetaria na economia centenas de bilhões de dólares. Imagina, é um negócio que em 10, 12 anos
pode aumentar o dinheiro circulante em mais de R$1 trilhão, pessoal. E, para isso, nós teríamos a indústria do turismo. Mas as pessoas não acreditam nisso. Agora, se você parar para pensar, os Estados Unidos, por exemplo, antigamente para a gente entrar lá era um horror, porque o brasileiro queria ficar lá, morando lá. Agora, com a crise não é bem assim. Com a crise você vai lá na embaixada e o cara pergunta, você tem um cartão de crédito? Ah, tem? Então está aqui o seu visto. Por que eles estão fazendo isso? Porque o brasileiro vai lá e está gastando em média $6.500. E assim no mundo inteiro. O déficit interno do Brasil esse ano é exatamente por causa disso, que o brasileiro está saindo para viajar. Mas não é só o brasileiro, né? Todo esse pessoal do BRIC está viajando ao exterior porque está com dinheiro, está podendo gastar. São japoneses, são chineses, japoneses não, chineses, são russos, são indianos e brasileiros. E o turismo é um espetáculo. Na França, por exemplo, a indústria da moda, eu tiro o turismo, estou falando só de moda, eles têm um movimento anual. A França é um paísinho do tamanho da Bahia, só para vocês entenderem melhor. Uma coisa de 217 bilhões de euros, você multiplica por 3 por ano. Claro que isso não é mercado interno, claro que isso é tudo vendido para turista e exportado. E por que o Brasil não está nessa? Porque, na verdade, a França não produz couro, não produz algodão, não produz não produz nada. Mas eles fazem os arranjos deles lá e vendem e faturam isso, e a gente vende para eles o quê? A commodity. Ou seja, na verdade, quando o Brasil vende uma commodity, o Brasil está exportando empregos que poderiam estar aqui do mesmo jeito como estamos fazendo, né, esses barcos para a exploração do pré-sal. Agora, se você for juntar essas coisas todas, o que acontece? Você passa a ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, com uma âncora fabulosa que é o turismo. Nada impede que outras âncoras sejam adicionadas, só que você vai ter um incremento na construção civil, nas infraestruturas. Por exemplo, hoje o grande problema de todas as cidades brasileiras é não ter infraestrutura. E como é que nós vamos arrumar dinheiro para melhorar essa infraestrutura? Ora, se o Brasil fizer uma reforma constitucional, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma trabalhista, olha o marketing. Quando você entrar com esse planejamento que você pode colocar em cima da mesa, você vai mostrar com orgulho, olha, vamos fazer isso, porque é engraçado porque o turismo, você está investindo aqui, está produzindo aquele negócio e a grana está entrando aqui. Então é você fazer aqui e receber aqui. Espetáculo! Agora o turismo ele tem um diferencial fantástico, porque não é uma indústria que daqui a poucos anos ela vai ser batida. Não, é uma coisa que se eterniza. Ainda mais porque o que nós temos aqui de natureza, os outros não têm. Já o que os outros têm, feitos pela mão do homem, a gente pode botar aqui. A gente pode trazer o setor internacional de serviço e fazer isso aqui virar a vanguarda mundial no curtíssimo médio prazo. Com 12 anos, a gente pode estar morando nos melhores lugares do mundo. E é interessante que por que isso não acontece? Porque, veja bem, a economia está mal. A inflação já está acima de 7%, você tem queda de arrecadação, você tem aumento da dívida pública, você tem aumento dos custos dos projetos sociais, você vai ter que entrar com uma política aí, a gente não sabe o que ela vai fazer, mas não existe mais que a economia, ela vai ter que botar alguma coisa recessiva. Agora, se ela fizer esse ajuste da economia, até para a gente não perder, né, o grade, que o Brasil é um país que você pode investir, e entrar com um planejamento desse, que você pode botar em cima da mesa, ora, vai vir investidor do mundo inteiro, até porque hoje no mundo não há um projeto como esse, onde as pessoas enxerguem as coisas acontecer. A gente tem que se lembrar que a própria América do Norte foi o plano Marshall na Europa, né? Os Estados Unidos teve aquela crise em 1929, na Europa foi o plano Marshall, na Coreia foi um plano, no Japão foi outro plano. Ou seja, se você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, é sopa no mel para todo mundo entrar e ganhar dinheiro. Até porque aqui no Brasil, essas licitações, além de elas serem indecentes,
Só no Brasil que você tem um problema na licitação e você faz uma lei que dificulta mais. Então, em vez de você fazer uma lei onde a coisa facilite, você proíbe. Mas por que você faz isso? Você já reparou, né? Tem aí 10, 12 empreiteiras que monopolizam o mercado, ganham essas concorrências todas, tiram o delas e aí redistribuem para as pequenas. Quando na Alemanha, por exemplo, você incentiva as pequenas exatamente para você não ter que ficar brigando com essas grandes que fazem essas armações. Então é interessante que esse planejamento, não vai ser um político brasileiro que vai botar em cima da mesa. Agora, se nós nos unirmos e botarmos esse planejamento em cima da mesa, por exemplo, esse negócio da Constituição, a gente faz uma equipe, convida Joaquim Barbosa para fazer, né, essa transferência. E aí, olha a bagagem do cara. Ele é um cara que valoriza o bem público, enquanto que aqui no Brasil todo mundo quer roubar o bem público. Ele valoriza, e ele explica, ele mostra, ele é claro, conciso, ele com outros juristas. Bom, nós poderíamos pegar, né, os medalhões de cada especialidade, pegar o que existe lá fora, traduzir e botar aqui e fazer a coisa funcionar sem embargos infringentes. Com esse marketing, com o projeto, com uma âncora com o turismo, é impressionante o que vai acontecer, porque você não vai crescer. A gente está acostumado com voos de galinha, com o PTzinho virou voos de ratazana, né? Não, nós podemos ter voos de águia, podemos começar a crescer 3, 4, 5, 6, 7% ao ano, até mais. Por quê? Porque tem planejamento. Não é uma coisa que você vai crescer aqui e vai começar a faltar ali, porque todo mundo vai ver, o Brasil está crescendo. Você quer ver uma coisa interessante? O Lula, por exemplo, falou que em quase 12 anos do governo PT, houve um aumento real de 90%. Se continuasse assim com esse aumento real, em 20, 30 anos, se o mundo parasse de crescer, né, e nós continuássemos crescendo, em 20, 30 anos nós estaríamos perto de uma coisa chamada Portugal. Bom, lógico que isso não vai acontecer. Agora, durante, né, essa bagunça aí, em 2009, com a crise, o Lula resolveu falar, vamos fazer a obra, vamos fazer o PAC. Então, com o PAC, começou a faltar pedreiro. Então, o pedreiro que ganhava R$ 1.250 por mês, ele está ganhando R$ 2.500 na carteira, ou seja, ele dobrou em 4, 5 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque houve a necessidade e tinha dinheiro para fazer isso. Agora, você já imaginou se no Brasil a gente entra com esse mercado turístico que pode, em 10, 12 anos, estar injetando por ano mais de 1 trilhão na economia, muito mais. Em 10, 12 anos, pô, você tem que ver que o mercado de turismo hoje ele está movimentando 1 bilhão e 100 mil pessoas, e a previsão para 2030 é de 3 bilhões, se eu não me engano. Com essa crise não vai chegar lá, mas se chegar a 2, olha que espetáculo. Você já imaginou se o Brasil recebe 150, 200 milhões de turistas? Bom, a gente já passou de 1 trilhão. Então, pessoal, é impressionante, porque a gente tem tudo para fazer o Brasil passar dessa republiqueta de banana para a vanguarda mundial. Agora, temos que nos unir e temos que fazer esse projeto, que não é nada demais. Isso aí eu não estou inventando, não é o Acorda Rio que está inventando. Isso aí já aconteceu em outros lugares que tinham problemas iguais ou piores do que os nossos, como a Alemanha, quando a Alemanha se juntou a oriental com a ocidental, né? Quando a Espanha fez aquele pacto de Moncloa, que ela era um dos países mais atrasados da Europa. Então, na verdade, a gente vai se unir, vai fazer um pacto social com um planejamento, vai trazer os investidores todos do mundo para cá, as coisas vão acontecer, os salários vão subir e nós vamos passar a ser a vanguarda mundial, o lugar onde as pessoas querem visitar, morar ou participar de alguma forma. Por quê? Porque aqui vai ser o melhor lugar do mundo e tem tudo para isso acontecer e vocês sabem disso. Então, pessoal, acorda, vamos nos unir porque o caminho é esse.